Antes de tudo, quero trazer só uma palavra de alerta. Irmãos, essa semana será uma semana decisiva, uma semana muito importante para o Brasil. Amém? Então os irmãos se preparem, estejam preparados para essa semana. Quem conseguir entender e vai se preparar. Em nome de Jesus, coisas grandes irão acontecer a partir dessa semana na nossa nação. Amém? Então fiquem preparados. Depois não diga que o pastor não avisou. O pastor está avisando para você. Amém? Pastor, o que é que nós temos que nos preparar? Deus vai te dizer. Abra os seus olhos e veja o que Deus irá fazer. Porque essa nação é do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Eu quero compartilhar essa palavra de Deus com você, que fala sobre ter uma vida plena com Cristo. E o texto que nós vamos compartilhar com você, você vai acompanhar aí agora, em nome de Jesus. Muitos de seus discípulos, está em João capítulo 6, ouviram isso e disseram: é um discurso duro demais de engolir. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade com o assunto e disse: ficaram arrasados com o que disse? O que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subindo para um lugar de onde veio? O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. O Espírito pode criar vida. Músculos e força de vontade nada fazem acontecer. Cada palavra que lhes digo provém do Espírito e é capaz de criar vida. Presta atenção nisso. Cada palavra, diga comigo assim, cada palavra que Deus fala tem o poder de gerar resultado. Amém? Continua o texto, Jesus falando, mas alguns de vocês são resistentes e se recusam a ter parte nisso. Jesus sabia desde o início que alguns não iriam segui-lo de fato. Sabia também quem iria traí-lo. E ele continuou. Foi por isso que antes eu disse a vocês que ninguém é capaz de vir a mim por conta própria. Vocês vêm a mim apenas com uma dádiva do Pai. Depois disso, muitos discípulos o abandonaram. Não queriam mais nenhuma ligação com ele. Então Jesus deu aos 12 a mesma oportunidade. Que troço ruim, né? Pensou? Que pastorzinho. Eu não sei se você gostaria de ser pastoreado por Jesus, irmão. Olha só o que ele falou para os 12 que ficaram. Vocês também querem me abandonar? Pedro respondeu: para onde iríamos? Eu, hein? Só o Senhor tem as palavras da vida verdadeira, de vida eterna. Já decidimos segui-lo de fato e acreditamos que és o Santo de Deus. Mas olha como que Jesus foi, né? Os 12 que sempre o acompanharam, ele virou para os 12: vocês também não vão me abandonar? Não querem? E aí? O que na verdade a multidão queria, Jesus não podia dar.
Mas o que Jesus queria oferecer, ela não queria receber. Por isso ela deu as costas para Jesus. Enquanto Jesus estava dando comida para ela, fazendo curas e milagres, tudo jóia. Mas na hora que Jesus virou para elas e disse assim: olha, vocês irão andar pelo meu caminho e irão sofrer. Isso nós não queremos. Nós queremos só o que nos é conveniente. Em outras palavras, quando eles deram as costas para Jesus, foi exatamente assim. E como que a gente distingue uma pessoa que está vivendo uma vida plena em Cristo e uma pessoa que está na mesma igreja de Jesus, mas que não vive essa vida plena em Cristo? É muito simples. Muito simples. A pessoa que está vivendo uma vida plena em Cristo, ela não está com Cristo pelo que Ele pode fazer por ela. Ela está com Cristo pelo que Cristo é na vida dela. A pessoa que não tem, está na mesma igreja, mas não tem uma vida plena com Cristo, é a pessoa que está buscando coisas em Cristo para satisfazer a vontade dela, os desejos dela, as necessidades dela. E aí ela não consegue ter uma vida plena em Cristo. Ela é uma pessoa instável, ela é uma pessoa doente, ela é uma pessoa deprimida, ela é uma pessoa, como é deprimida, é uma pessoa que não quer compromisso, ela é uma pessoa que está em cima, daqui a pouco ela está embaixo. É uma pessoa que não tem vida plena com Cristo. Assim a gente distingue uma pessoa que tem uma vida plena em Cristo, está na mesma igreja, e uma pessoa que não tem uma vida plena em Cristo, mas que está na mesma igreja. Entendeu? Os discípulos estavam com Cristo, a multidão também estava com Cristo, os demais. Mas ali, Jesus distinguiu quem de fato estava com Ele e vivia uma vida plena, e aqueles que estavam com Ele, mas não era de fato, e viviam uma vida instável. Enquanto eu te dou alguma coisa, você está comigo. A multidão, na verdade, ela era atraída pelo que Jesus oferecia para ela. Foi o que eu já mostrei para vocês aqui. Na verdade, os sinais, as maravilhas. Mas na hora que ela teve que passar pelo teste da fidelidade, ela foi reprovada. Só os discípulos foram, aprovados. Por quê, pastor? Porque o que nós vemos ali é que era uma multidão de discípulos temporários, provisórios. Vocês conhecem gente assim, discípulos assim? Temporários. Durante um tempo ele está ali, daí a pouco ele some. Vai para outro lugar. Ele está procurando algo que lhe possa preencher. E só quem preenche você é Cristo. Fora dele você não vai encontrar nada que possa de fato preencher a sua vida. Então dentro da igreja nós temos discípulos temporários, provisórios, aqueles que vão ficar por um tempo, e temos os discípulos que são de fato, que estão ali, haja o que houver, chova ou faça sol, não importa, eles estão ali. Se está doente, está bom. Se não está doente, também está bom. Se tem algo na mesa, está bom. Se não tem, está bom. É assim com ele. Os discípulos temporários, provisórios, não. Algumas vezes, nós agimos assim. Então, o que as pessoas, na maioria das vezes, elas estão buscando em Jesus? Satisfação. Satisfação. Por um tempo, elas estão comendo e bebendo as palavras do Senhor. Só por um tempo, enquanto aquilo está satisfazendo a ela. Desse jeito. Mas, quando Jesus para de satisfazer as vontades dela, aí ela começa a fugir. Então,
o que nós percebemos é que muita gente não tem uma vida plena em Cristo. A vida verdadeira, a vida abundante, uma vida diferente, uma vida fora do comum, uma vida incondicional, uma vida que não se condiciona se está bem, se está mal, uma vida que não se condiciona se tem ou não tem, uma vida que não se condiciona a tempo bom, a tempo ruim. Essa é a vida plena com Cristo, é a vida abundante, é a vida fora do comum. E para experimentar essa vida, eu vou dizer 4 coisas para você. Primeira coisa, faça a escolha certa. Diga, faça a escolha certa. Diga de novo, faça a escolha certa. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ou seja, escolha. Jesus nos deu a liberdade para escolher. Cabe o quê? Cabe a mim e a você fazermos a escolha certa. E nem sempre eu ousaria dizer que praticamente nem sempre a escolha certa é a mais confortável para nós. Nem sempre. E eu diria para você que os 12 discípulos, eles fizeram a escolha certa, mesmo assim, havia dentre eles pessoas que tinham interesses diferentes. Jesus, querido, nunca nos impõe nada. Ele sempre nos deu liberdade para fazer as escolhas. De escolher aquilo que é melhor para nós. E o que a gente faz? A gente escolhe aquilo que Ele oferece, o que Jesus oferece. Amém? Porque em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos. Fora de Cristo, nós não encontramos tudo o que precisamos. Por isso que a escolha certa sempre vai ser a escolha de estar com Ele, de fazer aquilo que Ele manda. Amém? Mesmo que muitas vezes aquilo possa trazer a nós desconforto. Mas eu preciso fazer a escolha certa. Vou lhes fazer uma pergunta. Você gostaria de ser verdadeiramente satisfeito, saciado, mesmo que isso fosse trabalhoso? Eu tenho certeza que você responderia sim. Eu gostaria de ser pleno, pastor, mesmo que para ter essa plenitude, sabe, ser saciado, ter, sabe, as coisas que eu preciso, mesmo que isso desse trabalho. Em Cristo é exatamente assim. Exatamente assim. Qual foi a escolha que os amigos de Daniel fizeram? Quando eles tiveram que escolher entre se prostrar diante de uma estátua erguida pelo rei Nabucodonosor, pelo imperador lá, Nabucodonosor, aquele rei daquela época, que mandou erguer uma estátua do Deus deles daquela época, o Mardoqueu. Eles tiveram que escolher entre se prostrarem ou serem jogados na fornalha. Ou seja, em outras palavras, eles tiveram que escolher entre a fidelidade ao rei ou a fidelidade a Deus. Só que a fidelidade ao rei iria trazer para eles benefícios. A fidelidade a Deus naquele momento iria trazer para eles sacrifícios. O que eu e você, como crentes no lugar de Daniel, dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, o que nós iríamos fazer na hora? Eu já sei. O diabo ia colocar na tua cabeça assim, Deus vai entender se você se ajoelhar, Deus vai saber que você não está se ajoelhando de coração. É assim que a gente faz, irmão. A gente negocia, a gente fala, olha, Deus vai me entender. Irmão, Deus até te entende, mas Ele não aceita infidelidade. São coisas simples, mas que diz tudo. Mas não foi com o coração, pastor, mas todo mundo que estava ali
centenas e milhares de pessoas que estavam ali, olharam para aqueles 3 meninos jovens. Vamos ver agora o testemunho deles. O que estava valendo ali não era o que estava dentro do coração, irmão. Era o que estava fora do coração. Porque o que está dentro do teu coração é o que mostra o que é lá fora. Porque é da boca que sai, é do coração que sai. Então, do coração de muitos que estavam ali, o que saiu foi a infidelidade. Mas daqueles 3 jovens foi a fidelidade. E Deus honrou a vida daqueles 3 jovens porque eles foram fiéis. E hoje o que a gente vê na igreja do Senhor? Tantos crentes que são infiéis a Deus. Quando a gente fala em dízimo e oferta, até vamos deixar menos isso daí. Não é? Tanta gente que em coisas tão pequenas são infiéis a Deus, irmão. Então, quando você quer ter uma vida plena em Deus, você precisa fazer a escolha certa. As nossas escolhas de hoje vão determinar como será a nossa vida amanhã. A escolha que você faz hoje vai determinar como vai ser amanhã. E deixa eu te falar uma coisa, eu não sou responsável pelas suas escolhas não, tá? Ninguém é responsável pelas suas escolhas, você tem que assumir quando você faz as escolhas erradas. Tem gente que quer transferir. Ah, mas meu passado, seu passado é passado, irmão. Deus te deu uma nova vida. Eis que as coisas novas surgem. Se você fica agarrado ao passado, meu amigo, meu irmão, vou dizer uma coisa, o sangue de Jesus tem poder, você não vai ser pleno nunca. Precisa se libertar disso em nome de Jesus, amém? Então deixa eu te falar uma coisa, com muito carinho, com muito amor para você, meu irmão. As escolhas que você faz hoje vão determinar como você vai ser amanhã. Existem escolhas que, na verdade, não determinam nada, né? Por exemplo, a escolha que você fez hoje para botar a roupa para vir para a igreja. Se você escolheu certo ou errado, isso vai determinar alguma coisa na tua vida, irmão? Hã? Vai? Tem escolha que não determina nada, não é verdade? Mas, por exemplo, escolher a pessoa que você vai casar, essa vai determinar como vai ser a sua vida amanhã. Que tem de crente que hoje sofre por causa disso. Escolheram um rapaz, escolheram uma moça, e se deram mal, fizeram a escolha errada. Sabe por que fizeram a escolha errada? Porque não estão ligados com o Senhor. E muitas vezes a mãe e o pai ficam alegres da vida, não sabe o sofrimento que vem lá na frente. Escolhas definem destinos. Diga, escolhas definem destinos. Amém? Vou dar 2 exemplos aqui. Um exemplo é de Esaú e Jacó. Esaú escolheu fazer o quê? Trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. Jacó escolheu abrir mão do alimento, do prato de lentilha, para receber a bênção. A escolha de Esaú determinou como queria ser o destino dele. Uma descendência de escravos. A escolha de Jacó decidiu como que ia ser o futuro dele, príncipe de Israel. Você está entendendo, irmão, como é que é o trem? Está entendendo? Não é que as escolhas definem nossos destinos? Você está entendendo? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Vou dar um outro exemplo. Para finalizar o exemplo aqui. A gente dá exemplo, irmão, para você colocar na cabeça, ficar com aquilo ali. O outro exemplo que eu quero dar para você, irmão, é Davi. Davi era casado, mas ele olha uma mulher. Ele escolheu ficar, aí o cara diz assim, não pastor, mas que a carne é fraca, o senhor entende? Eu não entendo não, irmão. Eu entendo que a Bíblia diz que a minha carne é fraca, mas que o Espírito que está em mim, querido, ele é forte. Isso eu entendo. Então ele olhou a mulher. O pecado não está em olhar, o pecado está em você fazer a escolha. E ele escolheu uma mulher que não era dele, que era
de um comandante do exército dele, para passar uma noite com ele, porque ele era rei. Só que a escolha dele, ele tinha poder, tinha autoridade para isso? Tinha. Ninguém podia impedir isso? Sim. Mas a escolha dele trouxe o que na vida dele? Definiu como que ia ser o futuro da casa dele. Você está entendendo, irmão? Amém? Uma escolha dele errada fez com que outras escolhas, outras coisas acontecessem que destruísse a filha dele, os filhos dele, o reinado dele, pelo menos provisoriamente a dor, o sofrimento que ele passou por anos, por causa de uma escolha. Então a pessoa diz assim muitas vezes: não, pastor, isso aconteceu comigo por causa disso ali, porque por causa do sei o quê, porque não, mas a escolha foi sua. Para com isso. Amém? Não aconteceu porque não sei o quê, porque eu saí, porque não, você escolheu tomar essa decisão. Pelo amor de Deus. Se você não está vivendo uma vida plena em Cristo hoje, por causa de decisões erradas que você está tomando. As escolhas erradas que você está tomando. Quando você peca, irmão, é um acidente. É assim que nós olhamos a vida do cristão. Mas permanecer no pecado, irmão, é uma escolha. Ah, porque eu sou fraco, porque não sei o quê. Não, você permaneceu porque você escolheu permanecer. Não vem com esse negócio de coitadinho, de tadinho, pastor, vamos ter... Nada disso, nada disso. Não bota a mão na cabeça dessa pessoa, não. Ela quer que você tenha pena dela. Autocomiseração. Não. Você chega para ela e diz assim: eu te amo, viu, filho? Te amo, mas você fez a escolha errada. Então não fica transferindo, ou não fica se auto-justificando. Se entrega, reconhece, confessa, levanta a tua cabeça e vai para frente. Porque você fez uma escolha. O cair é do homem, mas o levantar é de quem? De Deus. Deus estende as mãos para você para levantar, mas a escolha é de quem? A escolha é de quem, irmão? Segunda coisa, para a vida plena, que eu estou mostrando para você. A primeira coisa que eu falei para vocês, qual foi? Faça, repete comigo, faça a escolha certa. Segunda coisa, reconheça o óbvio. O óbvio, irmão. A coisa é clara, é patente. Jesus perguntou aos 12, olha só o que Jesus perguntou, ou melhor dizendo, o texto. Quando ele perguntou, aonde vocês querem, se vocês também não vão me deixar? Aí Pedro, olha só, irmão, Pedro, hein? Respondeu: Senhor, para quem iremos? É óbvio, Senhor, que para onde nós iremos, se só, ó, o óbvio, só o Senhor tem as palavras de vida. Meu Deus, tem crente que não dá para entender, não quer reconhecer o óbvio. Aí você vai dizer que ele é burro? Ele não é burro, não. Ele é resistente àquilo que está na cara dele. Mas ele não quer, gente. Estou falando vocês não, que vocês são 10. Deus sabe. O que é óbvio, pastor? Eu fiz até questão de trazer aqui o significado, irmão, só para deixar assim, bem claro. Óbvio é fácil de descobrir, de ver, de entender, que salta à vista, manifesta, é claro, é patente. Não tem como errar, não tem como dizer assim, não, eu não sei, eu não entendi. Tem gente que fala assim, né? Eu não entendi. Pastor, me explica direitinho isso. Eu vou dizer para você assim: ei, está patente, está claro. Você quer que eu te explique o quê? Tem gente que espera muitas vezes do pastor uma palavra para poder suavizar a coisa. Se for de mim, você não espera. Não vou suavizar. Eu vou dizer para você o que é claro, o que é patente. Em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos, irmãos. Amém?
Eu quero paz, em Cristo você vai encontrar paz. Eu quero prosperidade, nele você vai encontrar prosperidade. Eu quero cura, nele vai encontrar. Eu quero milagre, nele vai encontrar. Enfim, nele você vai encontrar tudo. Mas não, a gente fica com essa cabeça boba, querendo buscar fora de Cristo coisas para satisfazer a nossa vida. Vai se dar mal. Coloca isso na tua cabeça em nome de Jesus. Por quê? Infelizmente, irmãos, para alguns crentes, o óbvio, para algumas pessoas, o óbvio é seguir o coração. Cadê aquela pessoa que estava aqui? Ah, pastor, se envolveu com fulano, com outra pessoa. Mas ela não era seguidora do Senhor? Ou seguidor? Pelo menos. Aí vem falar assim, para mim assim, mas pastor, Deus pode me usar para poder... Aqui, no reino de Deus, os fins não justificam os meios. Amém? Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Não vem com essa conversa de que vai dar tudo certo lá na frente. Cuidado, irmão. Pedro reconheceu que não seria suprido fora da presença de Jesus. Fora dele a gente não encontra. O cara quer tocar um negócio dele. Esse negócio que Deus te deu, esse empreendimento que Deus te deu, se não tiver dentro, sabe, daquilo que está na palavra, sai fora. Tem que estar no arcabouço da palavra. Tem que estar dentro da palavra. Amém, irmão? Pastor, uma coisa é ser crente e tal, outra coisa é o que a gente tem lá fora no mundo. Quem diz muitas vezes isso é o Maranata, irmão. Perdão. Quem fala muito isso são as pessoas religiosas. Que uma coisa é você ser crente, outra coisa é os seus negócios lá fora. Como diz o bom gaúcho, barbaridade, tchê. Só para descontrair um pouquinho, que eu estou vendo que vocês estão tensos. Que eu estou falando de quê? Eu estou falando de vida plena. Estou falando de algo que é cheio, que nos satisfaz. Aleluia. Cristo nos satisfaz. Na pobreza, na riqueza, tendo, não tendo, na enfermidade, na saúde, em qualquer situação, Cristo nos satisfaz. Aleluia. Amém, irmãos? Tem que pensar assim, tem que agir assim. É um engano muito grande, gerado pelo inimigo. Achar que a nossa carne vai se satisfazer em Cristo. Nossa carne não vai se satisfazer em Cristo. Ela se satisfaz no pecado. Não adianta que as nossas emoções e sentimentos vão se satisfazer fora de Cristo. Não vão. É um ledo engano. Satisfaça em Cristo. Amém? Quer ter relação sexual? Quero, pastor. Case. Vai satisfazer a tua carne, mas vai satisfazer dentro daquilo que a palavra te diz como pode ser satisfeita. Aí Jesus vai te abençoar. Você está entendendo, irmão? Só citei um exemplozinho bobo aqui. Aqui muita gente quer satisfazer a carne dentro de Cristo, com Cristo. Não dá, meu irmão. Satisfazer a carne fora não tem como. Só satisfaz a carne, irmão, dentro do preceito da palavra do Senhor. Amém? E a nossa alma, pastor, e o que eu sinto, pastor, não vale nada. O que você sente só vale quando está respaldado por aquilo que Deus te fala. Fora disso, irmão, é só sentimento. Mas eu sinto assim. Parabéns para você. Como que a Bíblia diz que você deve sentir? Sim, então. Submeta os seus sentimentos, emoções a Cristo. Amém? A Cristo. Então, como que eu experimento? Pastor, reconheço o óbvio, irmão. É aquilo que está na tua cara.
Você só não vê porque não quer ver. Não, pastor, o diabo cegou a minha vista. Sem vergonha, que o diabo cegou a sua vista? O diabo só cega a vista do incrédulo, do ímpio, irmão, para que ele não conheça a maravilhosa luz de Cristo Jesus. Você já conhece, a não ser que eu tenha algum visitante, alguma pessoa querida que está aqui, nos dando a honra da sua presença, que ainda não teve um encontro com Cristo, que ainda não experimentou o poder de Deus de transformação de uma nova vida. Aí sim, nessa hora, Cristo está abrindo os seus olhos, para que você abra os seus olhos e reconheça Cristo da tua vida e se torne uma nova criatura em Cristo hoje. E para isso Cristo te trouxe aqui nessa tarde. Amém? Terceira coisa, para viver essa plenitude de vida, uma vida plena com Cristo, você precisa acreditar nele. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, pelo amor de Deus, deixa eu falar aqui, olha só, olha a declaração de Pedro. Nós cremos, diga, cremos, e sabemos que és o Santo de Deus. Parece ser uma declaração tão simples, né, irmão? Tão simples, não é? Mas não é não. Por quê? Aquela multidão que estava atrás de Cristo, elas acreditavam em Cristo. Mas na hora que elas foram postas à prova, quando a multidão foi posta à prova, o que aconteceu? O que aconteceu? Cadê a crença delas? Onde está a crença delas? Porque a sua verdadeira fé, ela só é evidenciada quando você é colocado à prova. Até que se mostre o contrário, qualquer um pode crer. Acreditar, irmão, não é só confiar, mas também é obedecer ao que ele fala. Amém? Então, você precisa acreditar, você precisa obedecer. Obedecer. O sacrifício que você faz hoje por obedecer, por acreditar, no sentido de confiar sua vida, suas emoções, seus negócios, seu casamento, sabe, a Cristo, o sacrifício que você faz hoje, que renuncia, vai trazer resultados amanhã na tua vida, em nome de Jesus. Você acredita nisso, irmão? Tem uma frase que eu quero compartilhar com você: preparar o caminho é mais difícil do que encontrar o caminho feito. Tem muita gente que quer chegar a encontrar o caminho feito. Tem muita gente que vem para Cristo e se torna, sabe, um crente e quer já encontrar tudo pronto. Não, irmão, tem um caminho aí para poder você fazer, para você andar, para você caminhar, amém? Aleluia. E ninguém vai caminhar por você não, porque quem caminhou por você foi Cristo. Ele deixou tudo que deve, como você deve proceder e caminhar nesse caminho. Em nome de Jesus. E ele diz que esse caminho não é largo, esse caminho é estreito. Ele diz que esse caminho tem pedregulhos, tem muita coisa, mas ele estará com você. Então preste atenção, para ter uma vida plena em Cristo, querido, você precisa entender isso. Eu preciso, pastor, eu sei que o caminho é difícil, eu preciso, sabe, preparar, é o processo. Pedro só chegou à conclusão que Jesus era a sua satisfação. Por quê? Porque ele confiou, porque ele disse: olha, não importa, Senhor, tu tens a palavra da vida. Não importa qual sacrifício nós tenhamos que passar, qual caminho que nós tenhamos que preparar, só o Senhor tem a palavra da vida, só o Senhor tem a solução, só o Senhor tem o resultado, só o Senhor pode fazer as coisas, só no Senhor nós encontramos, só no Senhor eu vou ter um casamento feliz, só no Senhor eu vou ter uma vida profissional próspera, só no Senhor eu vou ter uma vida espiritual plena, só no Senhor. Pedro, só no Senhor, não temos para onde ir, eu não tenho para onde ir, eu só tenho o Senhor, então eu estou agarrado no Senhor. Então tome isso na tua vida, você que está aqui hoje, aleluia. Agora fica cheio de mimimi, cheio de choro para cá, de choro para lá. Sangue de Jesus tem poder. Irmão de Deus, pega essa palavra, toma posse dela, em nome de Jesus. Aleluia. A fé, irmão, é uma certeza e uma prova de que com Ele tudo vai dar certo.
Eu vou repetir. A fé é uma prova e uma certeza de que com Ele tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, tenho certeza, eu não tenho dúvida, com Ele vai dar certo, vai dar certo. Marta, se você crer, se você confiar, se você entregar, você vai ver a glória do meu Pai. Não, Senhor, mas eu creio, não, você não está entendendo, Marta. Ei, Marta, você vai ver agora. Tem gente que quer ver no céu você não precisa ver nada, meu irmão. Você vai ver agora, o que Deus tem preparado para você agora. O que Deus tem preparado para você no presente, em nome do Senhor Jesus. Então acredite, confie, entregue, esteja disposto a fazer o sacrifício que for necessário, para poder você ver a glória do Pai. A reação que Jesus fez Marta ver. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Não espera sentir alguma coisa para crer. Creia primeiro e depois você vai sentir. Tem gente que vem para o culto para sentir alguma coisa. Não, você tem que vir para o culto, meu irmão, crendo, confiando, se entregando, e aí você vai sentir. Mas se você vem para o culto, meu irmão, querendo sentir, você não vai sentir. Você tem que se entregar. E eu vou encerrar aqui dizendo para você que uma vida plena em Cristo é aquela vida que você precisa conhecê-lo. E agora complicou, pastor. Não, complicou não. É óbvio isso aqui. Vou dizer para você. Acreditar, confiar, é o primeiro passo. Amém? Amém? Mas não fica só aí. Você tem que dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? Você vai buscar conhecê-lo. Você vai buscar conhecê-lo para que você tenha a experiência que você quer ter. Em nome de Jesus. Olha o que diz o texto bíblico. De 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos. Sabemos, o conhecemos, se, o quê? Fala, obedecemos os seus mandamentos. E aqui não está se referindo aos 10 mandamentos, está se referindo aos seus ensinos. Você conhece a Deus? Eu só posso dizer que uma pessoa conhece a Deus se ela está obedecendo os ensinamentos dele. Então, o crente que chega para mim e está debaixo de desobediência, as coisas que Deus está falando para você, eu vou dizer para você, você acredita nele, você deu o primeiro passo, mas você não o conhece. Então, infelizmente, qualquer coisa vai te tirar. Qualquer coisa vai fazer você recuar. Porque você precisa conhecê-lo. E não tem como conhecer ao Senhor se você não obedecer. Não sou eu que estou dizendo para você, é o que a palavra diz. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus ensinos. Olha só, eu não estou dizendo que você não, mas a Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa. E a verdade não está, e na verdade não está em Cristo. Meu Deus do céu. Eu vou pegar mais leve. Eu vou dizer para você o seguinte, que a pessoa que diz que conhece a Cristo, mas não obedece, ela é mentirosa. E não está nele. Não, eu estou, pastor. Não está, porque você não obedece. Daí você quer ter uma série de aconselhamentos para obedecer, o que é patente, o que é claro, o que está ali. Me ajuda aí, ó. Amém? Vamos ter um ano novo maravilhoso. Amém? Vamos ter mudanças. Então, pastor, eu quero viver essa vida plena. Obedeça. Conheça o Senhor. Por quê? Porque acreditar, diga acreditar, atesta a existência. O conhecimento
é atestado pela intimidade. Vou dar um exemplo aqui muito bobo, um exemplo muito simples. Suponhamos, imagine vocês que estão aí, eu estou aqui com uma laranja. Eu estou atestando a existência dessa laranja. Amém? Ela realmente existe. Está aqui. Ok? Está aqui. A laranja. Estão imaginando a laranja na minha mão? Laranja Bahia, doce. Aquela. Aí eu pergunto para vocês, lindos de Deus, essa laranja, ela é doce ou ela é uma laranja amarga? Você vai dizer, pastor, ainda não sei. Eu sei que é uma laranja, mas ainda não sei, porque você não experimentou. Para você experimentar, você precisa ter intimidade, você precisa cortar. Então tem um processo, amém? Esse processo se chama fala comigo, obediência. Fala comigo de novo, obediência. E você acredita, irmão, que tem gente que sai da igreja depois de uma mensagem que Deus fala com ele e continua na desobediência? Você acredita nisso? Acredita? Que o cara fala assim, pastor, não posso muito me envolver porque eu tenho muita coisa na minha vida e eu não sei o quê. Então eu continuo te amando, irmãozinho de Cristo. Amém? Mas é uma escolha sua. Lá na frente, você vai ver só o que vai vir. E não jogue para os outros, não jogue para o seu pai, para a sua mãe, para o seu pastor, para a sua igreja. Não jogue a culpa. Você está sendo ministrado pelo Espírito Santo agora. Porque minha vida não sei o que, pastor, pelo amor de Deus. Ai. Por que você está chorando? Ai, para de chorar. Está na posição em Cristo. Verdade. Mas conhecer a Deus não é um método. Tem um método, pastor. Tem um método. Tem um programa. Será que a igreja não pode dar alguma coisa, algum programa, algum método para a gente conhecer a Deus? Eu vou te dar o método. Não existe método, irmão. Não existe programa. Conhecer a Deus é ter um relacionamento de amor com Ele. Não é aquele relacionamento falso que o cara diz assim, eu fiquei ali, pastor, eu li a Bíblia, fiz as minhas orações, tive meu tempo com Deus. Relacionamento de amor. Relacionamento de amor, irmão, não se envolve só a escrita, o fala. Tem que ter o tchaca. Tem que ter o, né? Você vai experimentar. Relacionamento de amor é algo profundo. Olha essa declaração do salmista Davi. Olha só essa declaração. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco o quê? O que, igreja? Fala, igreja. Fala, igreja. A minha alma tem sede de Ti. Quem fala isso é um rei, irmão. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água, minha alma tem sede de Ti. Eu te busco, Senhor. Pastor, mas Deus, a coisa que está horrível, está tudo, mas eu te busco, eu tenho sede. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Meu Deus, que declaração é essa? Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. E ele deu glória a Deus. Então dê glória a Deus. Levante as tuas mãos e dê glória a Deus, meu querido. O Teu amor é melhor do que a vida. Há pessoas que conheceram a Jesus de perto, mas nunca chegaram a experimentar, a provar o poder transformador dele. Querem que eu dê um exemplo?
Vê, pastor, Judas Iscariotes caminhou os 3 anos no ministério com Jesus, andando com Jesus, caminhando com Jesus, mas não era um homem transformado. Aí você vai dizer assim para mim: não, pastor, ele só errou no final, quando ele entregou Jesus, traiu Jesus. Foi não, olha o texto bíblico. O texto bíblico, irmão, diz que no Evangelho de João, diz que Judas era ladrão e roubava o que era lançado na bolsa. Ele era o tesoureiro. Onde está isso, pastor? João capítulo 12, versículo 6. Ele caminhava com Jesus, mas ele era um ladrão. Tem gente que está dizendo que caminha com Jesus, está até próximo, mas continua mentindo, continua se prostituindo, continua infiel, continua não sei o que, continua papapá. Eu vou fazer uma lista aqui, pelo amor de Deus. Eu sinto que Deus está tocando em você. As igrejas evangélicas estão cheias de gente assim, pessoas bem ensinadas, que elas sabem como ser um bom cristão, mas que não manifestam transformação em suas vidas. A igreja evangélica está cheia. Por isso que quando se fala hoje, eu sou evangélico, não muda nada, porque tem um monte de evangélico dentro das igrejas, são evangélicos, mas que a vida não é transformada. São sempre as mesmas. Não há evidência de mudança genuína. E quando essa pessoa consegue, pastor, e ela tem um encontro, tem a experiência, por que que ela parou? Tem gente que teve essa experiência de transformação, mas não deu continuidade, parou. E por que que ela parou? Porque ela não recebeu mais a revelação. Ela não aceita mais a revelação de Deus na vida dela. Ela não aceita mais a palavra revelada de Deus na vida dela. Ela vem à igreja, vai para casa, vem à igreja, vai para casa, ela vem à igreja, vai para casa. Deus fala com ela, mas ela não recebe mais. Ela está resistente a um processo de continuidade e de transformação. No início ela pareceu ser uma pessoa transformada, algumas coisas até mudaram. E por que não continuou? Não continuou porque ela não recebeu, ela não quis mais receber a revelação de Deus na vida dela. Aí você olha para crentes que no primeiro ano estava bombando, no segundo ano diminuiu, no terceiro ano diminuiu, no quarto ano, no quinto ano já era. Por quê? Porque vai resistindo à palavra, à revelação do Senhor. Ninguém é transformado instantaneamente. Ninguém sabe, bateu agora, pastor, mudei. Calma, não é assim, tem um processo. A transformação tem um processo. Então, querido, é muito importante para você viver uma vida plena em Cristo. Você precisa conhecer a Cristo de fato. E começa a transformação na tua vida, um processo de transformação. Amém? E ele continua, ele não acaba, ele continua. Deus vai falando e a gente vai transformando, vai recebendo. Fique em pé em nome de Jesus. Deixa eu te pedir com muito carinho, com muito amor. Não saia daqui e continue o mesmo não. Semana passada eu preguei uma mensagem aqui, Deus falou aqui. Eu achei que pessoas iam procurar líderes de célula. Eu achei que pessoas iam procurar supervisores. Eu achei que pessoas iam procurar o tesoureiro, as finanças da igreja, ia procurar o ministro Ed, ia procurar o pastor Marco Júnior. Eu achei que pessoas iam procurar líderes de ministério. Olha, eu deixei, mas eu caí em si. Deus falou comigo. Gente, deixa eu te falar, as pessoas estão com o coração duro dentro da igreja. Por quê? Porque está com pecado lá fora. Não, pastor, não estou com pecado não, irmão. O pecado, quando você endurece o seu coração para Deus, isso é um pecado. Por quê? Porque isso destrói a sua vida.
Se você não está endurecendo para Ele, você está abrindo o coração para quem? Ele diz: olha, quando você ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. A dureza da sua cerviz, do seu coração, é que leva você à destruição. Mas eu digo para vocês com todo carinho, foi quarta-feira, foi na última noite do Semeando 2023, foi na quarta-feira? Foi na quarta-feira, irmãos. Depois eu falei para um casal, disse assim: olha, se as pessoas não reagiram com aquela palavra do pai, é porque elas estão doentes. Vou voltar, vou reconsiderar isso. Eu estava pensando em mim, eu estava olhando para mim. Gente, que mundo nós estamos? Ah, pastor, eu estou salvo. Você pode até crer, mas tem muita gente que está virando as costas, porque Jesus não foi capaz o suficiente para suprir suas necessidades, seus desejos. E aí você largou as coisas dele. E aí você não tem sede dele, você não tem fome dele. Se eu perguntar a você como que está a sua vida com Deus, você vai dizer assim: pastor, minha vida está assim, não sei o que. Porque você não tem mais sede dele, você não tem mais fome dele. Você vem na igreja como um zumbi, naquela coisa na cabeça, dizendo assim: eu preciso ir na igreja, porque se eu não ficar na igreja, eu não vou para o céu, estou perdido. Nós não estamos mais num tempo de trazer, de falar para a igreja, sabe, aquelas palavras que muitas vezes a igreja quer ouvir. Não, nós estamos no tempo de falar para a igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. Então, pelo amor de Deus, eu não estou desabafando aqui não, tá? É o Espírito Santo que está falando com você, está dizendo assim: ei, sabe, amém? Amém? Você está entendendo? Não, pastor, está desabafando. Não, Paulo não estava desabafando quando ele falou para a igreja, para os irmãos de Roma, da igreja de Roma, disse assim: pela compaixão de Deus, por misericórdia, transforme-se. Não, ele não estava desabafando, ele estava ministrando pelo Espírito, para que você entenda. Por quê, pastor? Porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu não quero que você viva uma vida que diz que é crente, que é do Senhor, que está no caminho, mas vive uma vida vazia, uma vida sem transformação. Deus tem coisas ricas para você, pelo amor de Deus, muda. O que Ele tem para mim é uma vida plena. Uma vida plena. Certamente não foi, sabe, queridos, não foi. Você sabe que o preço dele foi muito alto. De tudo que você ouviu aqui, qual será a sua decisão nessa noite? Eu sei que você vai sair daqui, vai para casa, ou vai para algum lugar para comer, para ter comunhão, amém. Mas de tudo que você ouviu de Deus aqui nessa noite, qual será a sua decisão? Qual será? Queres viver uma vida plena? Essa é a hora. Você não vai encontrar em outro lugar, em outra pessoa. Você só vai encontrar nele, estando com ele, servindo a ele e vivendo com ele.